Você conhece o filme A Paixão de Cristo? Com certeza você conhece. Aquele filme lançado em 2004 para o grande ator e diretor Mel Gibson, estrelado pelo Jim Caviezel. Agora eu te pergunto, quem é aquela mulher de preto carregando um bebê em seu colo? Aquele bebê macabro. O que aquilo quis dizer? O que é aquela cena? Quem é o bebê de A Paixão de Cristo? Olá, você está no canal Alegrai-vos. Com certeza você já ouviu falar e já assistiu várias vezes o filme A Paixão de Cristo. Filme que retrata as 12 últimas horas da vida de Jesus, onde ele foi traído por Judas, abandonado por seus discípulos e julgado culpado e crucificado na cruz do Calvário. Esse filme, na época, dividiu opiniões, essa é a pura verdade. Muitas pessoas amaram esse filme. Salas de cinemas lotaram, temos registros de pessoas que passaram mal, se emocionaram demais ao ver o sofrimento de Jesus Cristo. Existiam pessoas, naquela época, que disseram que aquele filme nada mais é do que uma barbaridade, um ato de crueldade. E não se sabia o que se passava na cabeça do diretor Mel Gibson em fazer um filme tão brutal. Alguns acusaram Mel Gibson de antissemitismo, ou seja, aquela tremenda brutalidade não passava de um sentimento do próprio diretor com relação ao povo judeu. Já outras pessoas achavam que, de fato, o que aconteceu com Cristo foi exatamente aquilo. A verdade é que muitos de nós achamos que não foi tão brutal, mas escuta, você viu como é que era o chicote que bateu em Jesus? Como ele tinha pontas, ossos ali, e aquilo arrancava a pele. Jesus teve suas mãos perfuradas por pregos, seus pés também. Isso é brutal. Jesus apanhou muito, Jesus foi chicoteado, não sabemos quantas vezes. Aquele filme abriu a possibilidade, muito provável, de que a morte de Jesus foi brutal. E quem interpreta Jesus é Jim Caviezel, que faz o papel principal do filme Sons of Freedom. Inclusive, a carreira de Jim Caviezel, depois do filme A Paixão de Cristo, quase que não existiu. E ao professar a sua fé, ele foi excluído por Hollywood. Conta as histórias de bastidores que o momento onde os soldados estavam batendo em Jesus, sem querer, eles acabaram acertando as costas do ator Jim Caviezel. E olha o que aconteceu. Um rasgo nas suas costas de cerca de 30 centímetros. Imagina aquele chicote completo entrando nas costas, na carne de Jesus Cristo. E quando saía, arrancava pedaços. Eram cenas chocantes, mas que podem muito bem, e eu creio que foram a triste realidade do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Tá bom, você já conhece a história. Vamos à parte que você estava esperando. Nesse momento em que Jesus estava ali sendo chicoteado, o tempo parece que passa em câmera lenta. E entre os soldados passa uma figura aterrorizante. Uma mulher de roupas pretas, capuz preto, segurando um bebê. Notem que ela passa entre os soldados e ninguém a percebe. Ou seja, aquilo está sendo visto apenas por Jesus Cristo. Apenas Jesus estava vendo aquela cena, aquele ser. E quem era aquele ser? Está na Bíblia. A Bíblia fala que de uma mulher de capuz preto segurando um bebê? Não, a Bíblia não fala sobre isso. Mas aquela cena retrata e tem uma mensagem especial. Uma mensagem que, segundo Mel Gibson, não é para o público, mas sim para o próprio Jesus que estava ali. Aquela mulher representa o próprio Satanás, ou um agente de Satanás. Quando ela está passando, de repente o bebê se vira para Jesus e dá uma risada perturbadora. Uma risada maléfica, diabólica. Quem é aquela criança? E essa dúvida permanece ainda hoje, 9 anos depois. Mais de 9 anos, rapaz. 19 anos depois do filme, ainda tem pessoas que se perguntam: quem que era aquilo? Como eu disse, aquela mulher representava o próprio Satanás, ou um agente de Satanás. E aquele bebê representava um filho. Mas qual a mensagem que aquela cena quis passar para Jesus? Jesus, quando foi crucificado, ele diz: Deus meu, por que
me abandonaste? Ou por que me desamparaste? Então, Jesus se considerou na cruz do Calvário abandonado por Deus. E, de fato, Jesus experimentou a ausência total de Deus, porque Deus não habita em meio ao pecado. E Jesus se fez não pecador, se fez o próprio pecado na cruz do Calvário. Muitos estudiosos dizem que esse cálice era, sim, o cálice da ira, a ausência total do Pai. Jesus se sentiu abandonado. Então, naquele momento, no abandono de Deus Pai, Satanás envia uma mensagem para Jesus. E a mensagem era: diferente do seu pai, que te abandonou no seu pior momento, eu não abandono o meu filho. Eu não abandono os meus servos. Olha só que imagem profunda, que cena profunda é essa cena de A Paixão de Cristo. Satanás mostrando para Jesus assim: o seu Deus, o seu Pai, que é santo, criador de todas as coisas, super poderoso, te abandonou, enquanto eu não abandono o meu filho. Olha a mentira de Satanás. Quem é filho dele? Aqueles que são mentirosos, pecadores, irreconciliáveis, avarentos, aquela descrição toda que já conhecemos. Esses são servos e filhos de Satanás, os mentirosos principalmente, já que ele é pai da mentira, o criador da mentira. E olha como essa frase ecoa até os dias de hoje. Muitas vezes nós olhamos para os servos de Satanás, aqueles que têm uma vida dissoluta, aqueles que têm uma vida de mentira, de prostituição, de pornografia, aqueles que têm uma vida apartada de Deus, e olhamos para aquelas pessoas e vemos com que elas prosperam, como elas prosperam na vida, como elas crescem. Assim como Asaf disse: olhei para a prosperidade dos ímpios e por pouco os meus pés vacilaram. Por pouco eu não me afastei, pois olhei a prosperidade dos ímpios. Enquanto olhamos para a vida dos servos do Senhor, muitas vezes temente a Deus, muitas vezes se abdicam de tudo por viver um evangelho genuíno, se abdicam de propostas que vão afastá-los de Deus por amor a Deus e vivem muitas vezes uma vida não tão próspera. Isso ecoa, essa cena de A Paixão de Cristo ecoa até hoje em nossas mentes e nossos corações. Porque realmente às vezes pode parecer que os que prestam culto a Satanás são protegidos por ele, mas os que prestam cultos ao Senhor, no entanto, parecem ser abandonados por Deus. Você já se perguntou sobre isso? Você já pensou nisso? Assim como Asaf olhou e viu a prosperidade dos que não creem em Deus, enquanto os que creem vivem muitas vezes uma vida de restrição. Existem momentos em que Satanás pode colocar na sua vida: Deus te abandonou, mas eu não te abandonarei. É justamente o contrário. Satanás não presta e Deus é aquele que não nos abandona. Essa mensagem da paixão de Cristo, em que Satanás quer mostrar para Jesus que ele não abandona o seu filho enquanto Deus nos abandona em momentos de dificuldade, é mais uma das milhares de mentiras de Satanás, que quer arrastar o máximo de pessoas para o sofrimento eterno. Mas Deus quer te dar a vida eterna. Então, esse filme maravilhoso de A Paixão de Cristo, essa cena, esse bebê, quem é essa mulher? Quem é esse bebê? São agentes de Satanás, ou ali o próprio Satanás representado, para afrontar Jesus, dizer que Jesus estava abandonado, que Satanás não abandonava os seus. Também fazendo menção à tentação, que se Jesus tivesse servido a Satanás, ele não o abandonaria, diferente do Pai que o abandonou. Profundo essa cena. Mas Jesus venceu, Jesus triunfou e Jesus ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai. Agora me fala o seguinte: você sabia que essa cena de A Paixão de Cristo simbolizava isso que eu falei para vocês? Se você sabia, coloque aqui nos comentários. E o que você acha? Se você tem uma opinião diferente, o que você acha que essa cena representou nesse filme? Não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal Alegrai-vos. Fica na paz, fica com Deus e alegrai-vos!